Tema de hoje: deixo-vos a minha paz. E é complicado falar de paz hoje em dia, porque o mundo vive em guerra. As pessoas estão em guerra. As pessoas estão se matando, se destruindo. Existem guerras nesse momento em vários países desse mundo. Vários países do mundo agora estão guerreando. Muita gente está morrendo por causa de guerra. Fala-se de paz nesse tempo. Aliás, parece que nunca se falou tanto de paz como se fala atualmente. Mas também, segundo pesquisas, nunca se produziu tantas armas como tem se produzido nesse tempo que nós estamos vivendo. Ainda hoje de manhã eu estava lendo uma chamada na internet que tratava desse assunto, dizendo que os Estados Unidos, ele está negociando vender para um país da Europa, acho que 830 bombas, daquelas grandes, gigantes. Eles estão negociando um preço que os Estados Unidos geralmente vende também várias armas, a tecnologia que eles têm para outros países. Então, falar de paz num tempo de guerra é difícil, principalmente no macro. No micro, falar de paz, para quem está vivendo dificuldade, para quem está com um problema financeiro, problema emocional, problema conjugal, problema familiar, é difícil você falar de paz para essas pessoas. Mas ainda assim, eu quero falar nesta noite de paz. Afinal de contas, nós temos um Deus, Ele está aqui, Ele ressuscitou, Ele tem todo o poder nas mãos, nos céus e na terra, e Ele deixou uma palavra para o seu povo, e nós nos incluímos nesse povo. Para citar esse versículo desse tema, está aqui no telão, João 14, 27. Jesus disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nossa, na teoria isso é maravilhoso, né, meu irmão? Você está passando por dificuldade, por luta, enfermidade, perseguição, gente falando mal de você, criticando você, e Jesus fala assim: olha, deixo-vos a minha paz. A minha paz não é como a paz do mundo. Olha, não perturbe o seu coração, não tenha medo, Jesus está falando. Mas, como todo ser humano que existe nessa terra, nós ficamos preocupados, nós às vezes ficamos com medo, muitas vezes nós somos colocados na parede, a nossa fé é colocada em xeque, e por isso que muitos hoje infelizmente acabam sucumbindo. Bom, quero ler um texto com os irmãos e basear esse estudo nesse texto, João capítulo 20, livro de João. No capítulo 20, aconteceu a morte de Jesus, Jesus morreu, os seus discípulos já estavam dispersos, não sabiam mais o que fazer, e por conta de não saber mais o que fazer, eles estavam preocupados. Se eu posso usar essa expressão, eles estavam sem paz na sua mente, no seu coração. Quero começar do princípio para a gente entender por que Jesus chegou nesse lugar e falou o que ele falou para os seus discípulos. João capítulo 20, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa.
Versículo 11: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, versículo 12, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Versículo 13: eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Versículo 14: nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Versículo 15: disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Versículo 16, Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. 17, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Pausa aí, se tiver alguém do teu lado, fala assim: Deus é o nosso Pai. Crê nisso? Desde domingo nós estamos estudando sobre esse negócio de paternidade, né? Vamos lá, versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu ouvi o Senhor, e contou o que lhe disseram. Versículo 19: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por quê? Por medo dos judeus. Aí Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Versículo 20: tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Versículo 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. 25, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Versículo 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. 27, Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado, pare de duvidar e creia. 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. 29, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Pausa aí, tem alguém que crê em Jesus aqui? Feliz é você que crê em Jesus, mesmo não vendo, mas sabendo que Ele está aqui nessa noite com a gente, para a glória do seu nome. Versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. 31, mas estes registros e tal foram escritos
para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Só até aí. Interessante, meus irmãos, esse texto, porque a gente acaba viajando um pouco na história. Jesus morreu, foi crucificado. Passado o tempo ali da morte, tiraram ele e levaram ele para um lugar, o sepultaram. Era diferente de hoje os sepultamentos, mas havia alguns túmulos que eram cavados nas pedras ou em pedras. Eles colocavam geralmente uma pedra na frente para tampar. E Jesus morreu. Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro viu de longe tudo o que aconteceu com Jesus. Os seus discípulos também de longe viram. Só Maria, João, eram os que estavam mais próximos ali. Os outros, eles ficaram distantes porque eles estavam com medo. E é interessante, meu irmão, presta atenção nesse negócio de medo, porque o medo paralisa. O medo trava, o medo limita a nossa ação. E aqueles homens, enquanto eles estavam com Jesus, eles eram aqueles caras corajosos. Tanto que do lado de Jesus, Pedro falou: Senhor, o senhor não vai morrer, eu estou aqui, eu dou a minha vida pelo Senhor se for o caso. Mas na hora que a situação apertou, que o acusaram, ele negou Jesus, você sabe. E depois ele ficou muito triste. Jesus morreu. Domingo de manhã, tipo assim, o que nós vamos fazer? Eles foram para um determinado lugar, fecharam a porta, trancaram a porta, porque eles estavam com medo. Imagina, você falar de alguém, de um Deus que salva, que cura, que liberta. E aí essa pessoa morre, como qualquer humano normal morre. Imagina na cabeça dos judeus e daquelas pessoas o que eles pensaram. Os discípulos ficaram com medo. E aí eles foram para um lugar, fecharam a porta e se trancaram, eles estavam com medo. E é interessante que Jesus chega, e um adendo aqui a esse momento, acho que eu já falei sobre isso algumas outras vezes, é que hoje em dia, no meio dos crentes, né, tem muito tipo de saudação. É paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz, paz, graça. Mas tem muita gente que também que encontra o outro e ele fala: beleza, tudo bom, legal. Eu acho que é para não, tipo assim, ninguém pensar que eu sou crente, porque esse é o crentez que fala. Não, esse não é crentez que fala. O crentez que se usa muito por aí é o varão, o varoa, o vaso. Agora, Jesus, ele chega num lugar, vê aquele lugar com aqueles homens cabisbaixos, com medo, preocupados. A primeira coisa que Jesus chega para eles e fala assim: e aí, beleza? Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou? Paz seja com vocês. Eu acho que essa primeira vez que Jesus falou isso, o povo, aqueles discípulos da ficaram assim: poxa vida, lá vem Jesus de novo com esse negócio de paz. Mas a gente está aqui, eu sei, Jesus já falou lá atrás, que o texto que nós lemos no início aqui, Jesus dizendo: deixo-vos a minha paz, ele tinha falado há algum tempo antes. Pô, lá vem Jesus de novo falar de paz. Será que ele não está vendo que a gente está aqui num momento difícil? E é interessante, meus irmãos, não sei se você está com a Bíblia aberta aí, se você puder, volte para o texto. Jesus entrou, versículo 19, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês.
Em algumas versões é paz seja convosco. Aí quando ele disse isso, aqueles discípulos que estavam com medo e tal, olham para ele. E o texto diz aqui no versículo 20, depois que ele disse isso, ele mostrou as suas mãos e mostrou o seu lado. Quando ele mostrou as suas mãos e o seu lado, os discípulos creram. Nossa, é Jesus. Ele está vivo. Eu imagino alguns dos mais, aqueles que tinham um pouco menos fé, deve ter falado assim, e não é que ele ressuscitou, ele falou que ia ressuscitar e ressuscitou. Olha ele aí. Aí Jesus novamente, versículo 21, diz para eles assim, paz seja com vocês. Eu acho que essa segunda vez deve ter trazido no coração deles assim aquela paz. E é interessante que Jesus não ficou falando para eles assim, não fica preocupado, tá? Não precisa ficar mais triste, não precisa mais chorar, não precisa mais ter medo, que eu estou de novo com vocês aqui. Não, Jesus diz para eles, paz seja com vocês. Eles devem ter recebido assim aquela paz. Jesus fala assim, olha, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Caramba, os caras estavam com medo e tal. E como é que é? Eu envio vocês. É igual aquela história do rei Josafá, que ele estava orando, clamando a Deus uma resposta à batalha que eles iriam enfrentar, e Deus fala no coração de Josafá assim, Josafá, você não vai precisar guerrear não. Faz o seguinte, pega o ministério de louvor aí, os músicos, os cantores, e põe eles na frente do exército, e eles vão cantando. Conforme eles cantarem, você vai ver a vitória que eu vou dar para vocês. Aí eu imagino Josafá chamando a banda, o grupo musical, e falando para eles, gente, vocês não sabem o que Deus tem para nós. O que? Olha, Deus falou no meu coração, vocês vão cantar, vocês vão adorar e Deus vai agir. É mesmo? Puxa, glória a Deus, que bacana. Só que tem o seguinte, vocês vão na frente. Eu imagino que um olhou para o outro assim, que eu ir na frente? Mas como assim? Com arma? Não, usa o seu instrumento. Nós vamos na frente? Deus falou que Ele vai dar a vitória. Ele falou mesmo? Eu imagino a dúvida que rolou no coração dessas pessoas. E se você ler o texto, você vai ver que quando eles começaram a cantar, a adorar a Deus, os próprios inimigos começaram a se autodestruir. Deus confundiu a mente deles. Que o louvor confunde a mente do inimigo. De que forma? Você está com problema, você está com uma dificuldade, você está ali vivendo uma prova, como diz os crentes, mas em vez de você estar chorando ali, reclamando, você está cantando, glória seja dada ao Senhor. Deus, o melhor eu quero entregar a Ti. O meu Redentor vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, aleluia. O inimigo olha e fala assim, esse cara está ficando doido, o cara já não aguenta mais, mas ele está cantando. Como diz aquela canção, louve, simplesmente louve, continue louvando, continue adorando. Você confunde o inimigo quando você está adorando o seu Deus. E Jesus diz de novo pela segunda vez, paz seja com vocês. Imagino que nesse momento eles estavam começando a receber aquela paz. Aí Jesus fala para eles assim, olha, como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, o texto diz, versículo 22, Jesus soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo sobre vocês. E Jesus ainda diz,
Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Meus irmãos, eu imagino que nesse momento, aquela unção do Espírito Santo entrou de tal forma na vida desses homens, que aquele medo, aquela preocupação, foi tudo embora. Porque o texto diz que eles saíram dali e foram. Passado uma semana, ou durante essa semana, eles encontram Tomé, que não estava junto ali naquele momento, e eles falam: encontramos o Senhor, Ele está vivo. Tudo que Ele falou que ia acontecer, aconteceu, Ele está vivo. Vocês não acreditam, Tomé? Nós vimos o Mestre, Ele ainda mostrou a mão aqui, o lado para a gente. Aí Tomé, ele olha e fala assim: olha, não acredito. Sim, Tomé, Jesus está vivo. Não acredito. Só vou acreditar se eu colocar o dedo ali na ferida ou tocar no lado lá onde foi furado. Caso contrário, vocês podem falar o que vocês quiserem, que eu não vou acreditar. Passada uma semana, eles estão de novo ali trancados, diz o texto. E Jesus chega para eles e fala de novo: paz seja com vocês. Aí o texto diz que aquela paz que eles sentiram, estavam vivendo, Tomé ficou assim, todo temeroso, porque Jesus fala isso e chega e fala: aí, ó, quer botar o dedo aqui, quer tocar aqui? Chega lá, aí, vamos lá. Ele fala: Senhor Deus, meu Deus, Senhor e meu Deus. Aí Jesus, entre as dias assim: só porque você está vendo, você creu, né? Pois é. Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. E estes somos nós que estamos aqui hoje. A gente crê que Jesus ressuscitou, que Ele morreu na cruz do Calvário, mas a morte não teve poder sobre Ele. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo, Ele vive para sempre. Todo o poder está nas suas mãos e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, a paz que Jesus trouxe para estes homens levou-os a crer que tudo que ele tinha falado é verdade. E é aqui que eu quero chegar, porque a paz que Jesus traz, como eu disse no começo, é bem diferente da paz do mundo. A paz que existe no mundo é passageira, é enganatória. Mas a paz que Jesus oferece é uma paz que entra dentro do nosso coração. E quem crê, tem gente que é como Tomé, né? Ele precisa ver. Ah, não, se não acontecer isso aqui, eu não creio mais em Deus, não. Mas bem-aventurado é aquele que mesmo não vendo, crê. Crê que Jesus é o Senhor, crê que tem solução para tudo. Por pior que seja a situação, por pior que seja a dificuldade, Ele tem solução para tudo. Mas como é que Ele começa? Ele começa trazendo paz. E é aqui que eu quero chegar, porque tem muito crente hoje que está vivendo sem paz. Ele vive preocupado. Ele vive ansioso. Ele vive depressivo. Ele vive desconfiado. Será mesmo que vai acontecer? E essas coisas que eu citei traz no coração do homem, ou trazem no coração humano, essa falta de paz, essa falta de domínio próprio, essa falta de entendimento de que, por pior que seja a situação, ainda assim Deus está no controle de todas as coisas. Como eu já falei aqui algumas vezes e repito, meus irmãos, o mundo está em crise. Existe uma crise aí fora. O mundo está em crise. Só que nós temos um Deus. Oh, glória! Falei sobre isso domingo.
que está sentado num trono de glória, que tem todo o poder nas suas mãos. Nada é impossível para Deus. Basta esse Deus dar uma palavra, ou então estalar o dedo, falar: o anjo, vai agora lá. Basta acontecer isso para qualquer situação nessa terra virar, mudar. Mas o que eu quero deixar claro para você, meu irmão, minha irmã, hoje, é que nós precisamos entender o que é ter a paz de Jesus dentro de nós. Só dá a paz do Senhor Jesus para o outro, para outra, quando a pessoa tem paz. Porque também isso aqui virou um jargão. Ô paz, tudo bem? Ô paz, senhor, legal, um momento gostoso de cumprimentar. Mas é legal quando você está em paz e você, através de um abraço, de um aperto de mão, você transmite a paz de Jesus que está na tua vida. O mundo está precisando disso. O mundo não tem paz, as pessoas lá fora não têm paz. Mas nós, eu vou aqui arriscar pela fé dizer, nós temos a paz de Jesus dentro de nós. Nós temos. E a paz de Cristo Jesus não é ausência de problemas, porque todo mundo tem problema, inclusive os crentes. Esse negócio de vida cristã sem problema, mar de rosas, isso aí, meu irmão, meio que não existe muito não. Mas Jesus prometeu, Mateus 28, 20, um dos textos mais clássicos que eu amo na palavra de Deus. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está conosco. A sua paz traz impacto para o coração daqueles que creem em Jesus. E se você está aqui hoje e crê em Jesus, meu irmão, minha irmã, por pior que seja o seu problema, a sua dificuldade, saia daqui em paz, porque Jesus está agindo por você. A mensagem para encerrar aqui, de não se perturbar, nem se amedrontar, é uma mensagem que, como eu disse, para o mundo lá fora talvez eles não creiam. Mas quem confia no Senhor, quem obedece ao Senhor, cumpre com a sua palavra, meu irmão, esse aí, a tendência dele é viver em paz. Porque ele sabe, Jesus disse, pode passar, mas a minha palavra não. A palavra de Deus vai se cumprir na vida daqueles que creem, que entendem, que praticam. Meu irmão, eu estou te trazendo essa palavra hoje porque eu quero ver você sair daqui assim, ó, respirando fundo em paz. Nossa, eu estou com um problema, eu estou com uma enfermidade, eu estou com uma luta, eu estou com uma dificuldade, mas ainda assim, Jesus está comigo. Esse sopro que ele deu sobre os seus discípulos, eu imagino que ainda ecoa pelos séculos dos séculos. O Espírito Santo ainda está agindo, está entrando nos corações, convencendo pessoas da justiça, do juízo, do pecado, trazendo para os corações esta renovação, esta fé, aumentando a capacidade de fé que o ser humano pode ter dentro do seu coração. Porque quando você tem paz, mesmo com as dificuldades, você continua vivendo, você continua dormindo. Aquele texto aqui para encerrar, aquele texto de Davi, segundo historiadores bíblicos, que ele escreveu: eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Historiadores dizem que ele escreveu isso quando ele estava na caverna, fugindo. Ainda assim, da caverna fugindo, ele deitava e falava assim: Senhor, eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.